como gastar mais calorias e como queimar as gordurinhas aí que estão localizadas. Você já sabe qual que é o segredo? Você sabe e não faz, ou você não sabe como otimizar isso aí? Emagrecer é um processo, não é assim, chegou o verão, vou emagrecer. Não, você já tem que estar preparando agora, no inverno. Então é um processo que você vai precisar de gastar aquelas reservas de energia que está aí acumulada, principalmente no abdômen, que é o que mais incomoda. Emagrecer é tornar o meu corpo mais eficiente para que ele possa ter o resultado melhor e mais rápido nesse processo aí. Porque a gente quer tudo para ontem, né? Mas tem que respeitar o processo. Tudo que é importante leva tempo. Então, você está preparado? Você está preparado? E você pode acelerar esse tempo ou enrolar esse tempo. Vai depender de você, como você escolhe. Emagrecer entregando todos os dias um ponto, dando um passo para frente e outro para trás, ou seguir focado ali durante esse período e esse planejamento que você estipulou. Isso é importante, a gente tem que fazer isso no processo. Então vamos lá, pensando então, Ana, que emagrecer tem que gastar energia, né? Pensando ali no seu gasto energético diário. Vamos supor que você gasta ali por dia 2.000 calorias. Quantos por cento que eu vou conseguir eliminar fazendo exercício físico? Tem uma continha especial para você não desanimar, hein? O exercício ele vai consumir ali de 10 a 15% dessas 2.000 calorias. Vou fazer as contas para ver quanto que a gente consegue emagrecer com o exercício, se eu pensar só em fazer exercício e não utilizar outra estratégia. Aquelas atividades que você faz no dia todo, no dia a dia ali, lavar a louça, varrer a casa, ir no mercado, brincar com o filho, as coisas da rotina ali, consome em média de 20 a 30% dessas 2.000 calorias ali. O processo de digestão, de absorção, de metabolização também consome calorias. Então, quando eu como, eu gasto energia para esse processo ali de 5 a 10%. O que é mais considerável é o nosso metabolismo basal, nosso metabolismo de repouso, que é uma média de 60 a 65% do nosso consumo diário. Opa, se esse aí é o que tem mais efeito, eu tenho que focar nele também. Muitas vezes a gente não foca nele, foca só no exercício. Mas você vê que 10, 15% é muito pouco, pensando no gasto calórico total ali. Então, como é que nós vamos otimizar esses 60, 65% ali? Sem precisar de fazer a restrição severa de alimentação, sem precisar de ficar 1 hora lá na academia se matando e suando. Tem jeito? Tem jeito da gente otimizar nesse ponto aqui. E é o que eu vou falar um pouquinho mais com vocês. O que acontece na maioria das vezes? Ana, eu preciso emagrecer, mas eu não tenho tempo. Não é assim que a gente fala? Não tenho tempo de fazer exercício, não tenho tempo para isso ou para aquilo. Então, muitas vezes, por você acreditar que você tem que ficar 1 hora na academia, você muitas vezes não vai, que você fala assim, eu não tenho 1 hora, então nem vou. Mas não precisa ser assim. E eu vou explicar como a gente vai fazer para ser diferente e ter o resultado até melhor do que ficar lá 1 hora, ou muitas vezes não indo nessa hora ali, porque na realidade é bem diferente do que a gente se planeja no papel, né? Essa correria ali faz você de tirar todas as coisas que não deu tempo, normalmente você tira o exercício, né? Eu sei, ainda mais quando não tem um hábito instalado. Vai vir os sabotadores e falar assim, você tá muito cansada, deixa para depois, segunda-feira você começa. Aí você vai inventando um monte de desculpa, mudando de galho em galho e não vai fazer o exercício. Por isso que é importante, então, a gente ter estratégias para não deixar o nosso corpo dominar e vencer a gente. Eu tô há 1 ano fazendo hidroginástica, 1 ano fazendo caminhada e não vejo resultado. Por que eu não vejo? Porque eu tenho que mudar as estratégias. Eu não posso deixar meu corpo acostumar com esse estímulo, porque senão para ele é como se fosse uma coisa normal e natural. E aí tem rodízios, tanto de exercício e rodízios também de alimentação para o nosso corpo físico ali, para causar uma confusão no seu corpo, no seu metabolismo, e ele não se adaptar. Que quando ele não se adaptar, a gente consegue ter um resultado melhor, porque ele está o tempo todo sendo otimizado e não entra naquele efeito platô, que é o que mais acontece nas pessoas que estão em processo de emagrecimento. Ele tem um período ótimo, depois aquele período que estaciona. Vamos falar um pouquinho das estratégias? É importante a gente ter estratégias para otimizar,
porque se eu não otimizar, o resultado não vem. Então, tem 4 processos que eu vou passar aqui para vocês, para a gente otimizar esse gasto calórico aí. E aí, um processo, vou falar do primeiro e do segundo aqui já de uma vez, que se faz muito necessário para você ter o resultado que você deseja, é diminuir a resposta inflamatória que está acontecendo no seu corpo. Primeiro, precisa saber se meu corpo está inflamado, né? Então, vamos lá, aperta aí, aperta uma gordurinha, aperta a barriga. Doeu? Aperta aí a coxa, onde tem mais gordura localizada. Doeu? Se doeu, está inflamado. Esse tecido adiposo ali está inflamado, então a gente tem que reduzir essa resposta inflamatória. A gente vai reduzir como, Ana? Mudando a nossa alimentação, porque o que a gente está colocando para dentro está inflamando o nosso corpo, e mudando também as toxinas ambientais, porque a gente acha que é só a comida. Não, mas tem várias coisas, os metais pesados presentes no ambiente, eu preciso dar um jeito. O meu intestino consegue eliminar grande parte desses metais, mas muito deles se acumulam, toxicando a minha célula, coitadinho. Ela já tem que trabalhar, ainda trabalhar prejudicada, aí não compensa, né? Então tem estratégias também para otimizar e ter um bom resultado aí. Então, outra coisa, dentro ainda desse primeiro e desse segundo processo, que é importante, é a gente diminuir o acúmulo de gordura. Por que está acontecendo esse acúmulo de gordura? Porque eu estou consumindo muita energia. Tá sobrando, tá guardando. Tá sobrando, tá guardando. Não é assim, sobrou, joguei fora. Não, sobrou, eu guardei. E consumindo onde? Consumindo na alimentação, sem gastar o suficiente. Então tá sempre, sobra hoje, amanhã, final de semana sobra mais, depois sobra. Às vezes cai um pouquinho, mas sobra, tá mais sobrando do que gastando. Então eu preciso aí pensar nessa estratégia para ter o resultado e estimular as enzimas no meu corpo que armazenam gordura. Eu preciso estimular aquelas que gastam mais e não só as que armazenam gordura. Eu tenho que facilitar também essa resposta do meu corpo anti-inflamatória. Porque se meu corpo está inflamado, eu tenho células anti-inflamatórias no meu corpo, mas elas não estão dando conta. Eu tenho que dar capacidade para elas trabalhar, porque é como se fosse um trabalho escravo. Elas só recebem chicotada e não tem um descanso, uma remuneração boa. Então a gente precisa de otimizar essa resposta aí. E a inflamação é o quê? É igual o edema, sabe? Aquele inchaço. E aí o que que acontece? Imagina ali que tem uma célula, outra célula, aí elas tinham que estar aqui, só que tem líquido fora, então o líquido está aqui no meio delas. Então elas tinham que estar assim, mas o líquido está apertando, é como se estivesse comprimindo ali. Assim, dentro do meu tecido tem vários vasos sanguíneos. Então pensa que o vaso ele tem um calibre assim, mas como tem líquido, está apertado. E esse vaso que está apertado, ele não está conseguindo passar o sangue. Imagina mangueiras passando a água, você dobrou a mangueira. Não está passando a quantidade de água, de sangue suficiente para nutrir as outras células. Aí as células que estão lá no final da linha, o que elas começam a falar? Tá faltando energia aqui, tá faltando oxigênio. E aí elas vão e morrem. E essas células mortas deixam ali aquela substância. Então o meu corpo precisa ir lá, levar o sangue para limpar aquela região. E aí isso aí vai causando inflamações, mortes celulares, mais dor, mais celulite. Você tem que dar um jeito. Você não pode permitir que isso continue assim. Aí, Ana, eu entendi então que eu preciso de alimentar mais saudável para diminuir, né, essa inflamação. Eu preciso otimizar o meu corpo, essas respostas anti-inflamatórias. E eu preciso também otimizar ali o gasto. Porque as células que gastam não estão trabalhando com aquele lugar de trabalho lindo, maravilhoso. Elas estão trabalhando em sofrimento. Isso sim. E é o quê? Resumindo, eu preciso estar saudável para emagrecer. E não emagrecer para estar saudável. Eu sei que na sua cabeça você fala assim, ó, quando eu emagrecer eu vou ficar saudável. Primeiro, você precisa de estar saudável nesse processo aí para você conseguir ter o resultado. Vou falar agora do terceiro processo que é importante para a gente conseguir gastar energia ali, emagrecer, é a gente aumentar a quebra de gordura e o consumo de energia do nosso corpo. Então, Ana, já sei, para eu emagrecer eu tenho que quebrar essa gordura que está acumulada. Eu tenho que comer menos, gastar mais, desinflamar meu corpo, dar condições favoráveis. E aí é muito importante eu aumentar a produção de energia a partir das minhas reservas. Como assim?
o meu corpo tem célula, que é a mitocôndria, que ela é que produz energia. Então, ela é responsável para produzir energia. Se eu tenho mais célula que produz energia, eu vou gastar mais energia. Você entendeu? Só que muitas vezes as minhas células lá, principalmente as células de gordura, tem essa mitocôndria, ela não tem muita mitocôndria, tá? Tipo assim, um pinguinho aqui, outro pinguinho ali de célula que gasta energia. Então, meu metabolismo tá lento porque tem pouca mitocôndria. Tem como otimizar essa célula? Tem como ter mais mitocôndrias? Tem. Então, eu preciso trabalhar isso aí também. Então, é muito importante eu estar ligado como eu posso melhorar. Porque tem gordura branca, que é a que é mais comum, que é que tem pouca mitocôndria. Tem a gordura bege, que é intermediária, e tem a gordura marrom, que é a gordura que vem dos bebezinhos, principalmente assim, para aquecer, né? Aqui na nuca, nas costas e tal. Então, eu preciso de ter mais mitocôndrias nessas células aí que queimam essa gordura. Como é que eu vou fazer isso, Ana? Qual estratégia? Tem estratégia para otimizar essa mitocôndria aí. Então, é muito importante também a regulação hormonal, que na última live eu falei só de hormônio e neurotransmissores. Se você não viu, vai lá, ou no meu canal no YouTube, ou aqui no Instagram mesmo, onde eu falei só dos hormônios, como é que cada um funciona, o que a gente tem que fazer para otimizar ele. Então, é necessário a gente estimular a atividade das enzimas do nosso corpo que vão quebrar a gordura. Se eu não fizer isso, se eu não der uma condição favorável para o meu corpo trabalhar, se ele está trabalhando em sofrimento, ele não vai fazer o que precisa ser feito. Ele vai te mandar comer mais, porque ele está querendo energia, está faltando energia. Por que está faltando energia? Eu já vou te explicar o que acontece, que você tem uma fome danada por estar acima do peso. Tem vários fatores, mas esse aqui é muito importante também. Então, se eu estimular ali a quebra de gordura no meu corpo, eu quebrei a gordura, só que essa gordura ficou ali circulando no meu sangue, eu não estou gastando essas calorias, não estou gastando essa energia ali. Essa gordura que quebrou, ela vai voltar para o lugar de onde ela saiu. Por isso que é muito importante, principalmente aquelas pessoas que gostam da estética, né? Daqueles aparelhos de estética, tipo criolipólise, tem vários outros tipos que quebram a gordura. Se eu não fizer uma dieta ali, restrição alimentar, se eu não fizer um exercício físico, aquela gordura quebrada que vai ficar circulando ali, ela vai voltar para o lugar e ainda vai para outros depósitos, tipo assim, no coração, onde ela não devia estar. Por isso, a importância de eu não só quebrar essa gordura, mas de eu oxidar, de eu queimar essa gordura ali para ter o efeito desejado. Senão eu vou pagar para quebrar a gordura e eu mesmo vou permitir meu corpo guardar essa gordura de novo. Aí não funciona, né? Então, é muito importante o quê? A gente dar condições nutricionais para essa mitocôndria, que é aquela célula que queima a caloria, que produz calor, que produz energia, trabalhar melhor. Se ela está trabalhando em sobrecarga, em sofrimento, ela não vai dar o seu melhor, ela vai fazer assim, ó, aquele trabalho meia boca, e aí vai ser seu emagrecimento. Você queria emagrecer bem, mas seu emagrecimento é aquela coisa meia boca. Por quê? Porque você não dá condição para o seu corpo trabalhar favoravelmente. Então, eu vou te ajudar nesse processo aí. Eu vou te ajudar. Então, mesmo que você não veja, mas tudo dá trabalho. Você acha que o seu corpo funciona ali sem ter trabalho? Não. É cansativo para suas células trabalharem, principalmente sobrecarga. Gera estresse, libera radicais livres. Seu corpo, ele entra em exaustão. E o corpo da gente também precisa descansar. Nossas células precisam descansar. Mas toda hora a gente taca porcaria pra dentro, atendendo só o desejo da mente. Mas esquece que o corpo precisa de ser nutrido. E aí o que acontece? Doença. E é a hora que você tá lá todo, eu tô no médico porque eu tô doente, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Só que eu preciso, então, o que? Dar condição para essa mitocôndria que libera calor, que gasta caloria, trabalhar. E não explorar do seu corpo, coitadinho, colocando só porcaria pra dentro. Sabe a impressão que dá? É que eu não me amo quando eu me destruo, não parece? Que eu não me amo o suficiente, porque se eu me amasse, eu ia cuidar mais de mim. Eu ia cuidar do meu templo. Mas não, a gente vai cuidando das nossas emoções, dos nossos desejos e a gente esquece de pensar. Isso aí. Então, eu vou falar agora do quarto processo para a gente otimizar essa queima aí de energia. Então, nessa fase,
nessa quarta fase aí, a gente vai entrar com mais força naquelas estratégias de emagrecimento. Por quê? Porque eu tenho que aumentar as readaptações. O que eu entendi? Eu entendi que para eu emagrecer, eu preciso desinflamar meu corpo, eu preciso de gastar mais do que guardar calorias. Então, eu preciso diminuir esse acúmulo de gordura, comendo menos e exercitando mais. Eu entendi também que eu tenho que permitir com que meu corpo consiga estar no funcionamento bom, para quebrar essa gordura e liberar essa energia. Não adianta só quebrar a gordura e deixar ela lá na corrente sanguínea. Eu preciso também agora readaptar o tempo todo, dar estímulos diferentes para o meu corpo não acostumar. O meu metabolismo, ele precisa de ter adaptações. Você fez alguma coisa diferente, seu corpo, ai meu Deus, está acontecendo alguma coisa estranha. Aí beleza, aí ele acostuma com aquilo, a gente acostuma com tudo, né? Acostumou com aquilo, aí ele vai ficar naquilo. Aí você tem que dar, outro estímulo, aí ele outro estímulo. Então a gente vai fazer rodízios ali de acordo com o tipo de cliente. Às vezes eu já estou acostumada a fazer coisas diferentes. Tem gente que nunca fez nada para emagrecer, então cada um tem o seu perfil ali. Mas a gente precisa trabalhar então com vias de energia diferente. Proteína, carboidrato, gordura, estímulos, adaptações, forçando o meu corpo a quebrar e liberar essa gordura ali. E assim, se eu forçar o meu corpo a trabalhar com saúde, ele vai ter um resultado melhor. Então fica mais eficiente quando eu coloco um monte de bacon na panela para derreter ali, ou eu colocar um pedação de bacon inteiro. Quando eu tenho vários pedacinhos, eu consigo derreter ele ali muito mais rápido, aquela gordura, do que quando eu coloco um blocão de gordura ali, não é verdade? Então, o que eu preciso fazer? Otimizar o meu corpo para quebrar em pedacinhos e ter um efeito melhor, não deixando ele adaptar com uma estratégia. Ana, eu fiz um dia um low carb e aí deu certo, então eu continuo com low carb para o resto da vida. E aí, será? Se eu continuar com low carb para o resto da vida, vai resolver? Ou eu posso mudar em outras estratégias na parte de alimentação, na parte de exercício? E aí, o que eu falei na última live? Que 95% das pessoas que estão acima do peso, o que acontece na questão hormonal ali? É que aquele hormônio que engorda, eles estão com a insulina alta, tem uma resistência a essa insulina. E o corpo inflamado, que acontece nas pessoas que estão acima do peso, aumenta essa resistência aí. E aí o que acontece? Vamos supor que eu quero eliminar 10 quilos. A maioria quer, né? Eliminar 10 quilos para cima. E aí, como é que eu vejo que eu tô com resistência insulínica? Porque se eu tiver com resistência insulínica, além de eu estar tendo um risco daqui 6 anos de desenvolver um diabetes, eu não vou conseguir emagrecer. Como é que eu consigo perceber? Você já viu aquelas pessoas que tem umas manchas marrom, tipo assim, umas manchas marrom no pescoço, no meio da coxa, em alguns lugares do corpo? Ou então aquelas tipo umas verruguinhas, como se fossem umas pintinhas, às vezes dá no peito, às vezes dá aqui no pescoço. Isso tudo já é um diagnóstico de resistência à insulina. E aí essas pintinhas pretas, tipo uma verruguinha ali, tudo isso é resistência à insulina. Então, meu Deus, mas eu conheço, Ana, gente magra que tem isso, que tem essas manchas e que tem essas pintinhas. Não precisa de só ser pessoa que está acima do peso para ter essa resistência. Basta eu estar inflamado, comendo o que? Essa porcaria que eu ando comendo por aí com tanta facilidade. Então, se eu ficar consumindo produtos alimentícios, esses alimentos que inflamam meu corpo constantemente, eu vou ter essa resistência à insulina, porque o meu pâncreas vai trabalhar em excesso e ele não vai conseguir tirar o açúcar. Ele vai ficar bloqueado pela inflamação ali. E aí, o que acontece com essa pessoa que está nesse nível? Por que é tão difícil você emagrecer quando você está acima do peso e está nessa condição? Você fica sem energia. Aquela molécula ali, aquele hormônio que era para tirar o açúcar e colocar na minha célula para me dar energia, ele não consegue tirar o açúcar. Então, se não tem energia dentro da minha célula, eu fico sem energia. E aí, se eu estou sem energia, eu tenho uma redução brusca do meu metabolismo. Aí eu vou continuando comendo inadequado. Porque se eu estou sem energia, o que é que eu entendo? Nossa, eu estou fraca, eu preciso comer. Aí eu vou comer um alface para me dar energia? Não, eu vou querer comer doce, eu vou querer comer coisas calóricas.
Aí eu vou ter mais pico de insulina várias vezes no dia. Sabe aquela pessoa que tem várias fomes ao longo do dia ali? E aí vai aumentando a gordura, vai produzindo mais gordura. Quanto mais gordura, mais inflamação, mais resistência à insulina, mais cansada você fica, mais sem energia, porque a glicose não está conseguindo entrar dentro da sua célula. E aí mais fome você tem e mais seu metabolismo abaixa. Mais estoque de gordura. E você fica nesse ciclo. E aí você quer emagrecer. Só que você quer emagrecer, mas está dentro desse ciclo vicioso. Então você tenta controlar a boca, mas você está com a fome terrível. Aí você começa a passar fome. Quando você vai conseguir manter? Até quando que você vai conseguir passar fome? Na primeira festa, na primeira raiva que você passar ali, ou qualquer coisa emocional que você estiver vivendo, você já larga ele para lá. Você já desanda isso aí. Por isso que você vive engorda, emagrece, emagrece. Vive nesse efeito sanfona ali. Então, fica ligado, Ana, será que eu tenho resistência à insulina? 95% das pessoas que estão acima do peso tem. Será que eu tenho essas manchas, essas pintas? Então, fica atenta. Como eu vou fazer? Eu preciso de desinflamar o meu corpo. Vai lá naqueles 4 processos. Preciso desinflamar meu corpo, eu preciso de melhorar isso aqui para que eu consiga emagrecer. E aí eu vou voltar lá naquela parte do exercício. Você lembra que eu falei do gasto calórico de energia diária? Vamos supor que seu gasto energético ali é 2.000 calorias por dia. E 60% desse gasto ele vem do seu metabolismo basal, do seu metabolismo em repouso. E aí como é que faz? A transformação dessa gordura que eu quero queimar ali, ela acontece como? Ela precisa de oxigênio para quebrar, para ser quebrada. Então, como é que eu coloco oxigênio para dentro? Quando eu respiro mais, né? Quando eu aumento a minha capacidade respiratória. Então, se eu estou pondo mais oxigênio para dentro, eu estou queimando mais gordura. Por isso que o exercício me ajuda a queimar gordura. Então, o que a gente precisa fazer? Correr. Vamos supor, você fez 1 hora de corrida, você correu uma média de 6 quilômetros. Ou então, você fez 1 hora de musculação ali. Você gastou, sabe quanto? Mais ou menos, uma média que você gasta? 300 calorias. Então, eu gastei 300 calorias. E aí, o que vem a conta para você assustar? Meu Deus, se eu ficar dependendo só disso para emagrecer, eu estou perdida. Então, muita gordura é queimada, não é só no exercício. Muita gordura, os 60%, é queimada de outra forma, de outra maneira, não só no exercício. Eu vou te mostrar dos 10% aos 15% quanto que dá isso aí. Então entra de novo aquele problema ali de, ai Ana, eu tenho que fazer 1 hora de exercício, mas eu não tenho tempo para fazer 1 hora de exercício. Minha vida é muito corrida, então já que não dá para fazer 1 hora, eu não vou. Aí que entra um outro problema. E aí, se eu ficar obedecendo, ai, tá frio, ai, eu não tenho 1 hora, ai, eu preciso fazer o exercício suficiente, aí não vai dar certo. Se eu fizer um exercício intenso, em menor tempo eu consigo ter o mesmo efeito do que se eu fizer 1 hora de exercício. A minha gordura não gasta quando eu coloco oxigênio para dentro. Então, quanto mais oxigênio eu colocar para dentro, mais gordura eu vou gastar ali. Então, preciso ter esse desconforto respiratório para eu queimar gordura. E aí, o que acontece? Ana, eu resolvi emagrecer, vou começar a fazer exercício. Você quer fazer o exercício da vida toda e 1 mês só, né? Só que não, você tem que perceber que o exercício, ele é para a vida e não para emagrecer. Porque quando você pensar que o exercício é só para emagrecer, sabe o que você vai fazer? Você vai emagrecer e vai abandonar o exercício. Vai voltar para os hábitos antigos e voltar a engordar de novo. Então, não adianta. Então, por isso que você vai colocar na sua cabeça, exercício é para minha vida, exercício não é para emagrecer, que assim você vai fazer eternamente. Mas, Ana, eu não tenho 1 hora para fazer exercício. Eu vou te explicar que você pode fazer 5, 10, 15, 20 minutos de exercício com um efeito igual de 1 hora. Então, isso aí vai ser bom, né? Mas antes disso, eu vou fazer um cálculo só para você ver quanto que o exercício vai te proporcionar no emagrecimento. O carboidrato, ele é igual a 4 quilocalorias. A proteína é igual a 4 quilocalorias. E a gordura é igual a 9 quilocalorias. Então, a gordura ela tem mais calorias do que o carboidrato e a proteína. Vamos supor que você fez 1 hora.
de musculação, ou você fez 1 hora de corrida, você correu 6 quilômetros ali, você gastou 300 calorias, né? Se eu imagino, isso não acontece, mas imagina que você gastou só gordura. Você nem gastou proteína e nem gastou carboidrato nesse treino aí. Você só gastou gordura, que é 9 calorias, né? Se eu dividir essas 300 calorias por 9 quilocalorias, que é o valor da gordura, sabe o que vai acontecer? Sabe quanto que eu vou perder de peso? 33,3 gramas. Então pensa lá, você fez, posso comer demais, porque eu fiz 1 hora de exercício. Mas esse resultado aí de gordura equivaleu a 33,3 gramas. Ana, eu fiz exercício 7 dias na semana. Então, eu tô ótima, né? Vezes 7 dá igual 233 gramas. Então, 7 dias que você treinou, morreu de treinar, 1 hora treinando ali, você emagreceu 233 gramas. Se for só pro exercício, pensando só no exercício físico. Imagina aí, Ana, eu quero emagrecer 15 quilos. Se eu ficar pensando que só com exercício eu vou emagrecer, você vai precisar de 15.000 gramas. Tipo, você desiste. Aí, você vai largar pra lá, você vai falar assim, ó, ai, resultado com exercício não dá certo não, é muito baixo o resultado, eu vou desistir. Então, onde que eu tenho que focar? Se com o exercício, claro que um complementa o outro, né? O exercício objetivo não é só esse, mas se eu ficar lá, eu vou malhar para comer, com essa ideia, tem gente que fala, eu malho para comer, eu não vou conseguir ter o resultado desejado. Eu tenho que focar naqueles 60% que me faz emagrecer dormindo. Então, vamos pensar em um segundo caso. Então, a pessoa, você mesmo, pensando agora nos 60%, você consome ali 2.000 calorias e o seu metabolismo basal é 60%, né? 1.200 calorias você vai gastar só para se manter viva. Pensa que no outro eu ia gastar 33 gramas. E aí, 1.200 calorias eu vou gastar só para me manter viva. E é o que acontece, muita gente emagrece dormindo, muita gente emagrece depois do treino, principalmente à noite, dependendo do tipo de treino, não é verdade? E aí, não é durante o treino que você está gastando aquele ótimo de energia, não é? Porque você viu que se você fizer 1 hora de exercício, você vai gastar 300 calorias. Mas, se você tiver com o seu metabolismo basal ótimo, funcionando bem, você vai gastar 1.200 calorias. Então, não é se matando na academia, forçando ali 1 hora que você vai conseguir. Você não pode negligenciar seus 20 minutinhos. Ana, eu não tenho tempo. Eu tenho 5 minutos. Então, você faz esses 5 minutos, porque ele vai otimizar o seu metabolismo basal. Ele vai otimizar essas 1.200 calorias para o seu corpo funcionar bem. Então, o que eu sugiro lá nas meninas que estão no grupo da estratégia de emagrecimento? Acordou de manhã, no ritual da manhã ali, faz 5 minutos, polichinelo mesmo, qualquer tipo, um burpee, um polichinelo, coloca uma música que tem duração ali de 5 minutos, faz um abdominal, faz um burpee, faz um polichinelo, e aí você vai ter resultado tão excelente como aquela 1 hora lá que você não tem tempo e você acaba não fazendo. É melhor você fazer 20 minutos, funciona muito mais do que você fazer 1 hora de academia enrolando. Então, se você conseguir fazer esses 20 minutos, 5, 10, 15, intenso, é muito melhor. Lembra que o oxigênio que vai oxidar a gordura? Então, quanto mais entrar oxigênio, mais gordura eu vou queimar? Pois é, então tem treino melhor, Ana? Será que tem um treino que é melhor? O treino melhor é aquele treino intenso que vai levar mais oxigenação para os meus tecidos para otimizar o meu metabolismo de repouso. Porque é esse que nós temos que focar. Porque ele é 60% que consome da minha energia, que afinal de contas eu quero emagrecer. Então, eu preciso pensar, qual tipo de exercício que eu vou consumir mais oxigênio, vou aumentar a minha frequência respiratória para queimar mais gordura. E aí, o que eu tenho que variar desses estímulos? Eu não tenho que estimular meu corpo diferente? Então, eu estava de repouso ali, sedentário. Eu fiz um exercício intenso. Aí, eu recuperei. Nessa recuperação, eu continuo queimando. E aí, eu vou mudando os meus estímulos para continuar fazendo um treino intenso. Porque eu não consigo ficar 1 hora de treino intenso. É melhor fazer menos com mais intensidade do que eu ficar lá caminhando 1 hora.
Quantas pessoas você conhece que caminha a vida toda e está acima do peso? Quantas pessoas você conhece que faz hidroginástica a vida toda e está acima do peso? Então a gente tem que aumentar essa oxigenação do seu tecido que não estava sendo bem irrigado. Por quê? Porque a gordura, o excesso de gordura leva à inflamação no corpo, comprime ali o vaso e não chega sangue para as minhas células funcionarem, para ter otimizado a mitocôndria, que vai gastar ali a caloria. Então o exercício ele vai melhorar essa circulação no sangue e vai fazer toda a diferença no seu processo de emagrecimento. Então, o que é um exercício intenso, Ana? Depende de cada pessoa. Às vezes, para quem não faz nada, uma caminhada é intenso. Mas, para quem já está treinando ali, tem que mudar. Então, vamos supor, igual a Fernanda lá, tô fazendo musculação. Vou ficar a vida inteira fazendo musculação, porque pro seu corpo isso já é, tipo, normal. Você vai aumentando o peso, mas chega uma hora que você não consegue mais pôr peso para fazer agachamento, para carregar, você tá, tipo, de saco cheio. Então, vou readaptar com outra estratégia. Eu faço mais um período de outra estratégia, para o meu corpo não entrar nesse platô ali. Então, não preciso ficar 1 hora, eu vou otimizando 10, 15, 20 minutos, mas o importante é fazer, é não deixar de fazer o exercício porque você não tem 1 hora de treino. Então, de manhã mesmo, nesse start matinal ali, se acordou, e aí você tem fazer o ritual que eu passo para as meninas para otimizar os neurotransmissores, né? Você faz lá seu ritual de meditação, de respiração, de gratidão, faz ali sua leitura, toma um solzinho para otimizar a serotonina, coloca as estratégias que você vai fazer no dia, já pensa tudo que você vai fazer, que o dia vai ser maravilhoso, para você otimizar seus neurotransmissores. Acabou isso aí, você já capricha no ritmo ali acelerado, junto com algumas coisas que você vai tomar. Lembra que eu falei que a adrenalina e a noradrenalina, ela aumenta a oxidação da gordura? Então, se eu usar aquilo que vai aumentar minha adrenalina e noradrenalina na hora que eu vou fazer esse treino intenso, vai aumentar ainda mais o meu gasto energético, vai dar capacidade para minha célula funcionar como ela deveria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse preparar mental e físico logo de manhã para você ligar suas baterias. Você vai ter um dia muito mais ativo e nesse dia ativo você não vai ficar caçando doces para ter energia, porque você já está cheia de energia. Mas quando você não está com o dia ativo, você não começa de manhã preparando seu corpo, você fica o dia inteiro mole, buscando comida, e quanto mais doce, mais sem energia, e você entra naquele ciclo que eu falei lá da resistência à insulina, ok? E aí, Ana, qual exercício que é melhor, né? O aeróbico ou o anaeróbico? Vai variar. O importante é não ficar só no nível de treino, porque senão o seu corpo vai adaptar. Você precisa de mais oxigênio para estimular. Quem disse que musculação não cansa? Tem gente que faz musculação que sua, que aumenta a frequência cardíaca, mas quando você está acostumado ali, parece que você não fez nada. Então, não está tendo aquele super resultado para queima ali. Ok? Vou falar de algumas estratégias na questão de alimentação para melhorar seu desempenho físico e seu gasto energético também. Então, o que eu vou comer antes do treino para eu garantir o meu ritmo intenso? Eu não quero ter um ritmo intenso, e aí eu preciso de oxigênio, né? Na parte, se eu for fazer o exercício aeróbico, eu preciso de oxigênio. Eu tenho que garantir ali um carboidrato, fibrosos, um período antes, vamos colocar aí 1h30 antes de eu fazer esse treino intenso. Se eu tiver uma estratégia tipo de jejum, né, eu vou usar ali um triglicerídeos de cadeia média, por exemplo, o óleo de coco, vou pôr o óleo de coco no café ali 40 minutos antes, para eu fazer um exercício moderado, de média duração. O café, o chá verde, o que ele vai fazer? Ele vai estimular a liberação da adrenalina e da noradrenalina, que aumenta a oxidação da minha gordura. Eu não quero queimar mais gordura. Se eu usar essa estratégia antes do treino, eu vou otimizar o funcionamento ali, uns 40 minutos antes. Eu vou aumentar a queima dessa energia, vai produzir mais calor, e aí eu vou usar as reservas de gordura, que é o meu objetivo. Só que eu não faço nada disso, Ana. Eu fico arrastando o dia inteiro, não preparo o corpo e eu quero emagrecer. Eu não consigo. Por quê? Porque eu fico naquele ciclo vicioso de ficar comendo sem energia. E aí eu quero emagrecer assim,
eu não dei capacidade para o meu corpo funcionar, não estou dando nutrientes, estou só colocando veneno para dentro. Não dá, né? Outra coisa que é legal que eu faço é colocar a canela ali para aumentar essa sensibilidade da insulina e essa captação da glicose para dentro da célula. Porque a glicose não precisa de entrar para dentro da célula para me dar energia. Então a canela eu coloco no café ali, aumenta a minha eficiência na hora de eu fazer o exercício. E aí eu fico emagrecendo ali sem ficar preocupada. Eu tenho que fazer 1 hora de academia. Não, tem que usar a mente, a inteligência. Pensando para a questão anaeróbica, que é o crossfit, a musculação ali. Como é que eu tenho que fazer? Eu preciso também de carboidrato, 1 hora e meia, para eu ter energia ali, para eu render melhor, para eu dar conta de carregar os pesão. A cafeína com a canela também vai otimizar nessa questão ali. E depois que eu treinei, o que eu vou fazer, Ana? Eu vou acabar de treinar e vou comer. Depende do seu objetivo. Você quer hipertrofiar? Bom, se você quer emagrecer, não é a melhor indicação, porque na hora do treino você está aumentando a vasodilatação, está chegando mais sangue no seu tecido, está chegando mais oxigênio, precisa de oxigênio para queimar gordura, lembra que precisa de oxigênio? Então o exercício está te proporcionando isso. Então você está na melhor fase ali para queimar gordura. E aí, logo que eu parei de treinar, eu vou comer, vou colocar açúcar para dentro, eu vou interromper essa queima, porque está chegando energia e não está gastando a energia. Então, não é se eu quero emagrecer, não é o melhor momento eu tacar comida ali, carboidrato depois do treino. É melhor você esperar um pouco, a hora que sua barriga começar a dar aquela assim, lembrar, nossa, na hora de comer tá dando uma doidinha, aí eu vou comer. E aí, se eu quero eliminar menos peso, meu corpo que é inteligente, ele acaba me dando mais fome antes. Mas se eu tenho muita reserva de gordura ali, aí você consegue ficar até um pouco mais tempo sem ficar caçando comida depois do treino. Porque o exercício sacia a gente, né? Então, depois do treino, se você não quer hipertrofiar, aumentar o volume do músculo, não precisa de ficar comendo carboidrato ali. O que você pode comer que não tenha tanto carboidrato? Para não atrapalhar isso aí. Será que um ovo cozido ali? Aí você vai pensando nas estratégias, ver com a Nutri e o que ela te passa, para você ter o melhor resultado. Resumindo todas as coisas, eu preciso de proporcionar ao meu corpo um estado ótimo para ele, um gasto de energia. Se eu não proporcionar isso para ele, não adianta eu querer emagrecer sem condição. E eu preciso estar saudável para emagrecer e não emagrecer para ficar saudável. Eu preciso de desinflamar meu corpo, eu preciso de diminuir a entrada de energia para otimizar o gasto ali. Eu preciso aumentar essa quebra, otimizando aquela célula que queima essa gordura, né? A mitocôndria. Como é que eu vou ter mais mitocôndria? E eu preciso de não deixar meu corpo ficar naquele mesmo nível de exercício, naquele mesmo nível de alimentação. Eu preciso de colocar adaptações para ele. Cada hora ele leva um susto e desse susto ele vai acelerando seu metabolismo e gastando mais energia. Para você não entrar naquele nível de resistência insulínica, fome, cansaço, fome, cansaço, fome, cansaço, você não consegue sair disso. Prepara o seu corpo de manhã para otimizar, use os alimentos corretos para otimizar a função deles e nada de ficar, não tem tempo de fazer 1 hora de exercício, eu não vou fazer. Não, coloca na sua rotina ali, levantei, fiz isso, pula a corda. Levantei, fiz isso, tomei aquelas coisinhas ali, polichinelo. 5 minutos é 5 minutos. Ai, Ana, hoje eu consegui 10. É 10 minutos. É melhor do que nada. Você fica esperando ter 1 hora de exercício, você não faz, porque o dia a dia é corrido, e aí você vai perdendo a sua capacidade de deixar o seu corpo na melhor condição para ter um resultado excelente e acima da média. Qual que é o resultado acima da média aí, Ana? É de 6 a 10 quilos em 30 dias, comparado com o resultado do emagrecimento normal, que varia ali de 4 quilos em 30 dias. Então, quer colocar seu corpo no estado ótimo? Me chama que a gente vai, já tem um grupo das meninas, eu vou montar outro grupo para a gente poder começar ali do início, eu explicar todo o passo a passo e a gente começar a deixar o nosso corpo apto para ter o resultado. Isso aí é a parte física, né? Lembrando que a gente precisa trabalhar isso aqui também, porque isso aqui comanda isso aqui.
Se eu não tiver com a cabeça boa o suficiente, eu vou me sabotar. Então tem tudo isso junto ali no processo, não é só a comida, mas hoje eu tô falando dessa parte física, fechou?